Já alguma vez foi salvo por um cinto de segurança? E a voar? Já pensou no peso de um avião? A resposta é comum. Há um mundo extraordinário de materiais fibrosos que está a revolucionar os transportes e que vamos conhecer já a seguir. A família Correia está a preparar-se para uma viagem. Por agora, eles ainda não têm noção disso, mas muitos dos elementos que os rodeiam são compostos por fibras. São materiais que os acompanham e que vão fazer com que este passeio seja mais seguro, confortável e com melhor desempenho. Tudo depende de um ingrediente secreto: a fibra. O David ainda estará longe de perceber por que razão tem de estar numa cadeira de bebê, ainda para mais com um cinto que o deixa bem agarrado ao assento. Mas por mais que ele não goste da ideia, a segurança dita as regras do jogo. Deve-se tudo à inércia, o princípio da física segundo o qual um corpo com massa tende a manter-se parado ou em movimento. Numa travagem brusca, o passageiro é projetado na mesma direção do movimento do carro. O cinto de segurança contraria essa força. O curioso desta história é que, ao contrário do que se possa pensar, não foi nas estradas que surgiu o primeiro cinto de segurança. A experiência foi feita durante a Segunda Guerra Mundial, nos pilotos da aviação e por causa das aterragens rápidas e de emergência. Então a indústria automóvel foi à aviação, pegou no conceito e introduziu no setor automóvel. O cinto de segurança da cadeira do David não é muito diferente daquele que os pais e o tio estão a usar, mas este foi concebido em Portugal, numa empresa portuguesa. Temos que levar em consideração que num choque poderá acontecer que o peso do corpo se transforme numa força 10 vezes a 50 vezes superior. Logo temos que ter como referencial a resistência do cinto para satisfazer as necessidades do cinto de segurança. No passado foi usada a poliamida, mas hoje a escolha recai no poliéster de alta tenacidade, porque além do preço mais económico, tem uma maior resistência para um menor alongamento. Esta fibra chega à fábrica em bobines. Cabe a este funcionário a tarefa de instalar bobines de fibra virgem numa esquinadeira e conduzir os fios isolados até uma urdideira, que os reorganiza numa nova bobine que passa a designar-se como teia. Depois de preenchida, chega a pesar 20 a 30 quilos. Ao mesmo tempo, na área de concepção e desenvolvimento, uma encomenda para um novo cinto de segurança está a ser analisada. O cliente pede características precisas para um novo modelo. Com a ajuda de um microscópio, percebe-se como a amostra enviada tem os fios entrelaçados. Desta análise é feita a ficha técnica de tecelagem, um conjunto de instruções que permitirão tecer uma fita em tudo igual a esta amostra. Se repararmos, os cintos de segurança são todos com fitas sarjadas. Porquê? Porque a densidade de fios é maior e a espessura é menor, ou seja, nós conseguimos uma espessura relativamente pequena e uma densidade bastante grande, o que nos dá uma flexibilidade no cinto muito boa. Este encarregado tem a tarefa de ligar os fios de 2 ou mais teias no tiar, obedecendo às especificações da ficha técnica. Depois de feita a calibração, a fita começa a ser tecida a uma velocidade impressionante de 1,60 m por minuto. Quando uma certa quantidade de fita está tecida, é finalizada. Pode entrar no processo de tinturaria, onde neste caso vai ser impregnada com um cinza escuro. Mas o processo só está concluído depois de passar pela fase de corte e costura. Aqui, a fita é trabalhada de acordo com o projeto do cliente. Não podemos esquecer que o cinto não é apenas a fita. O cinto tem 3 componentes, essencialmente.
É a fita, é a fibela e é a costura. Portanto, todos os três componentes em conjunto têm que dar um determinado comportamento final. Cada cinto tem de obedecer a um apertado controle de qualidade química e estrutural. Todos os anos saem desta fábrica cintos suficientes para equipar 60.000 cadeiras. No final, todos têm de funcionar em pleno e estarem prontos para resistir a cargas de 1.600 quilos. Quando menos se espera, pode ser preciso travar a fundo. Neste caso, os cintos de segurança fizeram o seu trabalho, mas antes mesmo do cinto, os protagonistas desta travagem foram os pneus. Há muito a descobrir dentro das camadas desta peça de alta tecnologia. A carcaça é a parte mais resistente. É composta por lonas de poliéster que suportam o peso do automóvel e da carga. Os talões são feitos de arames de aço que mantêm o pneu fixo nas jantes. As cintas são lonas estabilizadoras que suportam as cargas em movimento. A banda de rodagem permite que o pneu adira à estrada, o ombro é uma zona de apoio nas curvas e a nervura central garante o contacto circunferencial com o solo. Suportar o peso do veículo. E o peso, de um ponto de vista estático, mas depois, quando passamos de um ponto de vista dinâmico, já não falamos de peso e falamos das forças e das cargas que o veículo suporta. Associado a isto, depois temos o fato de ser o pneu que nos vai dar o atrito contra a superfície onde está a rolar. Se não houvesse pneu e se o pneu não tivesse atrito, nós não conseguíamos andar para a frente, nem conseguíamos parar. A partir do momento que houve o pneumático, ele passou a absorver todas as irregularidades que existiam no pavimento. Na realidade, este é um compósito de fibras unidas numa matriz de borracha e que em conjunto contribuem para o desempenho do pneu. Estes materiais fibrosos estão presentes em várias partes do pneumático, mas é a carcaça que nos interessa olhar com atenção. Na indústria têxtil do AVE são produzidos os tecidos usados nos pneus da Continental. A escolha da fibra depende do tipo de pneu a produzir. A mais comum é o poliéster HMLS. Desde há uns, talvez 20 anos desta parte, os fabricantes de fios de poliéster começaram a desenvolver os tais poliésteres HMLS, normalmente entendidos como estáveis dimensionalmente, quando sujeitos a temperaturas elevadas, exatamente para garantirem um melhor compromisso possível entre o tal baixo alongamento, mas ao mesmo tempo um baixo encolhimento quando sujeitos a altas temperaturas. Daí a aplicação deles em termos da zona da carcaça, ser muito importante. Mas até chegar à carcaça, este poliéster entra num longo e complexo processo de tratamento. Num primeiro momento, 2 bobines de fibra virgem são instaladas na Direct Cable, uma máquina que torce 2 fios num só, a uma velocidade que pode rondar as 9.000 rotações por minuto. Este procedimento serve para dar às fibras uma maior resistência à fadiga mecânica que ocorre no interior do pneu. A fibra vai funcionar basicamente como se fosse uma mola e vai ter características e vai ter a capacidade curiosa que é de encolher e alongar sem perder as suas características. A velocidade da torção é de tal forma rápida que é invisível a olho nu e precisamos de um estroboscópio para registar esse movimento. Ao fim de 10 horas de torção, as bobines com 16 a 34 km de fio são levadas para a tecelagem. O número de fios por tecido varia em função das especificações do pneu a produzir. Aqui, os fios são apenas alinhados e unidos por uma trama de algodão que os posiciona no devido lugar. Quando um rolo fica completo, entramos num momento crucial. Nesta máquina, que tem o tamanho de um edifício de 7 andares, o tecido começa por levar um banho de RFL, resina de formol látex. É a fase de impregnação. Uma das funções é exatamente criar uma interface química entre a fibra e a matriz da borracha. Essa interface que é criada, a solução de impregnação, tem afinidade química à fibra e, ao mesmo tempo, tem afinidade química à borracha. Segue-se um tratamento de termofixação, durante o qual o tecido é estendido e submetido a temperaturas acima dos 200 graus, com um fim muito específico.
Alteramos as características mesmo do polímero. E ao alterar essas características, a tal relação importante entre quanto é que a fibra vai alongar quando sujeita a estiramentos e quanto é que a fibra vai encolher se for sujeita à temperatura, nós conseguimos customizar o que queremos. No final, o tecido impregnado assume uma coloração acastanhada e pode ser enviado para a linha de montagem da Continental, onde é introduzido numa calandra. Aqui é retirada qualquer umidade remanescente nas fibras e é feita uma nova impregnação, desta vez com borracha, em ambos os lados do tecido. Na fase seguinte, o tecido é cortado para a largura da carcaça, sendo que aqui as fibras passam a estar orientadas a 90 graus na direção do desenrolar do pneu. A linha de montagem continua. Depois de unidas todas as componentes, o pneumático entra finalmente no processo de vulcanização. Autênticas panelas de pressão, onde à força do vapor de água, o pneu assume a forma e as texturas finais, ficando pronto a rolar na jante de qualquer automóvel. A pressão adequada influencia o consumo de combustível de um veículo. Além de uma condução mais lenta, a um ritmo regular, a grande batalha continua a ser a redução do peso dos veículos. E, mais uma vez, as fibras e os compósitos podem ser uma ajuda importante. Permitem-nos reduzir o peso dos veículos, permitem-nos aumentar a segurança dos próprios veículos, porque são fibras altamente resistentes. Permitem-nos graus de liberdade geométrica que normalmente as peças em metal não nos permitem. Nós hoje em dia conseguimos ter carros mais redondos do que aqueles que tínhamos antigamente, a custos tão baixos quanto os que tínhamos antigamente. A opção da mobilidade elétrica precisa de uma boa capilaridade de postos de carregamento. Felizmente para esta família, havia um destes postos na rota que traçaram no GPS. Pode não parecer, mas por trás deste dispositivo também estão materiais compósitos. O primeiro posto de carregamento nasceu nesta sala, onde nem todos podem entrar, porque muito do trabalho que aqui se faz é confidencial. É o estado da arte, da tecnologia, da mobilidade que não pode estar à vista de qualquer um. Mas foi aberta uma exceção. Aqui, uma equipa de design parte da proposta do cliente para criar o primeiro esboço do que será um posto de carregamento elétrico. Do sketch livre, feito à mão, o desenho é digitalizado e aperfeiçoado no computador. Só depois em que um terceiro designer começa a trabalhar na modelação 3D. O design de estilo prevalece sobre a engenharia. Os engenheiros estruturais têm, por isso, o desafio de transpor para a realidade os conceitos desenvolvidos pelos colegas. Escolhem os materiais e criam as estruturas que darão corpo ao produto final. Claro está que este processo não é linear. Há avanços e recuos. Constrangimentos de custo, por exemplo, podem implicar alterações ao projeto. Há alguns requisitos que são fáceis de nós entendermos. Estão expostos ao vandalismo, por isso têm que ser resistentes a impactos e qualquer ação violenta contra os postos. As fibras respondem perfeitamente a essa questão. Tem que ter depois um outro conjunto de características. Têm que ser capazes de resistir, estão expostos ao sol, têm que ser capazes de resistir aos raios UV. Antes da fase de produção de protótipos, há uma derradeira simulação. E para isso, entramos numa sala imersiva, de realidade virtual, onde equipas de design e de engenharia se encontram com o cliente para ver uma imagem muito aproximada da peça final. O nosso objetivo sempre aqui é podermos reduzir o custo e o tempo de desenvolvimento de um produto. O nosso maior exemplo foi termos conseguido desenvolver, desde o desenho até à libertação dos primeiros protótipos, um veículo elétrico num prazo de cerca de 18 meses. Não é comum acontecer este tipo de prazos num conceito tradicional de desenvolvimento de produto. Validado o design, fazem-se as primeiras peças experimentais. Aqui, a protagonista é a fibra de vidro, usada em manta e em tecido. Numa cabine de trim, 2 técnicos recebem um caderno de produção com instruções específicas que devem seguir no processo de laminação, para que a peça final vá ao encontro das especificações pretendidas. Esta foi apenas uma experiência, a produção em série acontece nas instalações do cliente. A família Correia vai para o aeroporto, mas pelo caminho ainda tem tempo para deixar o Marcos num terminal rodoviário. O destino é Viseu.
Ele ainda não sabe em qual dos autocarros vai seguir, mas nós temos uma certeza. Vai estar sempre acompanhado por fibra de vidro, um material que se tornou comum por volta da década de 60 do século passado. Se hoje em dia quiséssemos substituir as peças todas que aplicaram no autocarro por peças em metal, poderíamos falar em 3, 4 mil quilos de diferença de peso, que o metal aumentaria ao próprio autocarro. Isso estaria, a nível de consumo de combustível e de próprio desgaste do autocarro, um custo muito elevado. Muitos dos autocarros construídos em Portugal têm peças de fibra de vidro produzidas nesta fábrica. A primeira etapa é a chamada maquinação do modelo. Um cliente envia um ficheiro 3D com a peça que pretende. Nesse ficheiro estão as coordenadas necessárias para um robô modelar um exemplar da peça pretendida num bloco de esferovite ou de poliuretano. Da frente para trás, desde o para-choques, a grelha e o tejadilho, passando pelas cavas de proteção das rodas e pela traseira do veículo, todas as peças de grandes dimensões são produzidas em fibra de vidro. Uma delas é a tampa da mala, que reveste o motor do autocarro e cujo modelo está esculpido pela precisão milimétrica da broca do robô. O molde começa por receber uma camada de gel coat, uma película que contribui para facilitar a desmoldagem da peça no final. Enquanto o molde fica a secar, uma funcionária já está a preparar as mantas de fibra de vidro para o tamanho certo da peça. Enquanto isso, outra funcionária prepara a resina de poliéster misturada por um catalisador para se dar início ao processo de laminação. Aplica-se a manta de fibra de vidro a cobrir o molde. É espalhada uma camada uniforme de resina e, com a ajuda de um rolo, retiram qualquer bolha de ar ou impureza que possa enfraquecer a peça. Na realidade, é neste jogo de camadas de resina e de fibra de vidro que o compósito ganha força. A molécula da resina tem uma ligação de duplo carbono. Ao utilizares o acelerador, essa ligação é quebrada. Ao ser quebrada, solta-se uns radicais. Um átomo de carbono liga-se ao acelerador e o outro átomo de carbono fica livre para ligar-se a outras moléculas e aí começa a formar uma cadeia. Ao formar essa cadeia é que as peças começam a solidificar, até não haver mais moléculas livres e aí é quando a peça já começa a ficar no estado mais sólido. Tudo isto acontece ao longo da fase de cura, que pode levar até 8 horas. No final, a peça é desmoldada com a ajuda de ar comprimido e levada para a fase de acabamentos, onde é removido o excesso de fibra e preparada para ser enviada para o cliente final. A peça, no seu desenvolvimento, é estudada a parte de fixação no veículo e nós, com os meios que temos, aplicamos as ferragens que já foram previamente desenvolvidas, fazemos uma impregnação também da própria ferragem na fibra de vidro, que quando a peça é desmoldada já vem com as ferragens e o próprio cliente chega ao autocarro na sua montagem e é só aplicar a fibra de vidro que já tem os reforços incorporados. Neste caso, o verdadeiro cliente final é o Marcos, que já pode seguir viagem num autocarro que seria 4 toneladas mais pesado e 10 vezes mais caro se, em vez de fibra de vidro, fosse feito totalmente em metal. Pelos céus, os compósitos tiveram um impacto atómico na redução do peso das aeronaves, que são hoje 20 a 30% mais leves do que os seus antepassados metálicos, e neste âmbito o desenvolvimento é imparável. Algo que a família Correia está prestes a descobrir. Nos anos 90 foi quando deu-se o boom das fibras na aviação. As fibras de carbono são as mais usadas na aviação, essencialmente, em especial para fuselagens, para asas, no fundo as partes mais importantes do avião. As fibras de vidro são muito usadas também na aviação, para outras superfícies menos relevantes, portanto cuja performance não é tão importante, e ainda as fibras aramídicas, para partes do avião mais sujeitas a impacto, a pressão, a tensões maiores. Muitos não o saberão, mas Portugal tem sabido acumular experiência e conhecimento neste setor. Precisamente no CEIA está instalada a maior equipa de engenheiros aeronáuticos do país e que já tem prestado provas em diferentes projetos multinacionais. Desde uma porta de carga de um helicóptero,
à parte traseira do avião, à parte da cauda do avião, uma parte da fuselagem, portanto, componentes específicos do avião. No entanto, nós achamos que daqui a uns anos estaremos preparados para produzir, enfim, uma aeronave completa, um helicóptero completo, um avião pequeno completo, um AV, que é um avião não tripulado completo. Portanto, fazer uma parte leva-nos a fazer o todo, dá-nos a capacidade técnica de produzir e de conceber toda uma aeronave completa. Tudo começa com uma reunião com as equipas de engenharia aeronáutica. Analisa-se e discute-se o pedido do cliente e, em função de especificações como a altitude, a pressão e a velocidade a que o avião será submetido, definem-se as coordenadas para o design final. Normalmente, cada encomenda que chega a estes laboratórios é sempre um desafio, seja uma peça para um helicóptero ou uma asa de avião. O objetivo é obter sempre o melhor design e desempenhos, com o peso mais baixo, cumprindo as apertadas normas da aviação civil. O avião não voa se não respeitar todos os requisitos técnicos que esta entidade europeia, neste caso, define. E são requisitos muito exigentes. Portanto, uma fibra, quando é aplicada num avião, tem que respeitar todos esses proformas que são definidos pela entidade que regula a aviação a nível nacional e depois a nível europeu. E, portanto, uma fibra só pode ser usada se estiver dentro dos estándares aeronáuticos admitidos por lei. Num diálogo permanente com o cliente, escolhem os materiais a utilizar e trabalham um fecheiro tridimensional da peça sem perder de vista a integração na aeronave. Vários testes são feitos para detectar e corrigir precocemente erros e imprecisões. A questão dos materiais é crucial neste processo. Quando nós recebemos uma encomenda de um cliente para fazer uma pá, por exemplo, de uma hélice de um helicóptero, nós temos que ser capazes de perceber onde é que pode estar a inovação. Quer dizer, a questão do peso é essencial, a questão da performance é essencial e, portanto, jogando com estes fatores que são cruciais para a obtenção do componente na sua fase final, perceber quais são aqui as variáveis com as quais pode jogar para se obter um produto certificado e, portanto, habilitado a voar num helicóptero, num avião, onde quer que seja. Com o design definitivamente validado, passa-se à fase da construção de um primeiro protótipo que será submetido ainda a vários testes análogos às simulações em computador. Só depois deste percurso de aperfeiçoamento estar concluído é que se chega à construção das ferramentas, os moldes, que serão entregues ao cliente final. Neste caso, conseguimos presenciar uma aproximação do que seria a produção da peça, numa sala limpa, livre de impurezas que possam comprometer o processo de laminação. Duas técnicas de compósitos sobrepõem 3 tecidos pré-impregnados de resina no molde. A partir daqui, o molde é encaminhado para o processo de cura. Fechada a porta, a pressão no interior do autoclave sobe para uma atmosfera e para uma temperatura de 120 graus durante um período de tempo que varia em função da peça a produzir. Quando um componente é desenvolvido por uma empresa, essa empresa é responsável por esse componente até ao fim de vida desse componente, ou seja, desde a concepção até à produção, na fase inicial, e depois acompanhar toda a vida do componente. Alterações de materiais, alterações de performance são feitas por esse fabricante do componente e, portanto, a responsabilidade do CEIA na parte aeronáutica é muito grande e é uma coisa para a vida, se quisermos. O resultado deste trabalho está muitas vezes invisível no interior da fuselagem de uma aeronave. Será o caso do avião, onde a família Correia prepara-se para embarcar. Com as peças de fibra de carbono integradas na aeronave, este avião ficou mais leve para voar mais tempo e com menor consumo de combustível. A redução das emissões de dióxido de carbono é apenas uma face de uma luta que o homem tem travado no desenvolvimento de meios de transporte mais eficientes e amigos do ambiente. A par disso, há imensos desperdícios materiais com um impacto nocivo nos ecossistemas. Para medirmos a dimensão deste problema, basta pensar que todos os anos há 12 milhões de carros em fim de vida, onde os compósitos nem sempre podem ter um desfecho verde. Neste capítulo, o desafio tem 2 vetores, a reciclagem e a evolução para fibras naturais. As fibras têm que ser utilizadas a nível de fibras naturais e sendo que os polímeros também têm que evoluir no sentido de utilizar polímeros que sejam também eles biodegradáveis. No caso das fibras, obviamente tudo passa muito
pela questão também de melhorar as suas propriedades de interface com os polímeros, e isso pode-se, uma vez que isso traz depois problemas de adesão e problemas de resistência mecânica das estruturas produzidas, e portanto aí as fibras, nesse caso nós podemos trabalhá-las a nível do tratamento de superfície, no sentido de melhorar a adesão, mas penso também que podemos ir mais longe, podemos ir também à planta e trabalhar também a parte de componente genética da planta e garantir que no final daquela planta vamos obter uma fibra que tem já as propriedades que nós necessitamos. Por um lado, o impacto ambiental destes materiais é um desafio profundo que tem unido académicos e empresas em todo o mundo na busca de respostas inovadoras. A par disso, os pré-requisitos que são exigidos a estes materiais são cada vez mais complexos e, nesse caminho, já há avanços a registar. Estamos, por exemplo, a falar de fibras com capacidade de autorregeneração. São materiais, obviamente, inteligentes, com capacidade de pensar por si próprios, e são materiais que têm a capacidade de, após uma determinada aplicação de uma determinada carga que provoca uma deformação e provoca, por exemplo, uma fissura no capô ou numa estrutura de um automóvel, têm a capacidade de atuarem sobre essa fissura e cobrirem essa fissura com um determinado polímero que tem encapsulado numa microcápsula ou numa nanocápsula, por exemplo. Devidamente sentado, confortável, num assento ergonómico e com o cinto de segurança apertado, o pequeno David não chega com os pés ao chão. Ao lado dele, a mãe desliga os telemóveis, conforme ditam as regras. Já o pai tenta disfarçar o nervosismo. Felizmente, as fibras estão aqui em praticamente todo lado, até na alcatifa. Entretanto, a nossa viagem ao maravilhoso mundo das fibras fica hoje por aqui. O passeio da família Correia está agora a começar.